Segunda-feira, 3 de julho, o TVU Jornal começa agora com imagens do IP Rosa, IPs esparramados aí por toda a cidade e as belíssimas imagens aí do repórter cinematográfico Paulo Guerra. O TVU Jornal já está no ar e vamos aos destaques. Em Cardoso, um idoso de 67 anos morreu ontem durante um incêndio na casa em que morava, no bairro Vila Formiga. Quem passou por alguns pontos da cidade deve ter visto os agentes de trânsito com um aparelhinho. Por incrível que pareça, não era para multar e a gente explica o que é. Petrobras anuncia mudanças na política de reajuste dos preços da gasolina e do diesel comercializados em todo o país. Os reajustes poderão, a partir de hoje, ocorrer em menor espaço de tempo, com a possibilidade de ser até diário. Vagas de emprego, a rede de mercados Laranjão abriu hoje o processo seletivo que visa a contratação de 240 funcionários para atuar na unidade de Votuporanga. E amanhã é aniversário de Tanabi, mas as comemorações já começaram. Fique com a gente, o TVU Jornal já está no ar. Olá, boa tarde. Em Cardoso, um idoso de 67 anos morreu ontem durante um incêndio na casa em que morava, no bairro Vila Formiga. De acordo com a polícia, o incêndio começou às 4 da tarde e o fogo se alastrou rapidamente pela casa, que era de madeira e ficava aos fundos de uma outra residência. O incêndio aconteceu aqui no bairro chamado Vila Urias de Paula, mais conhecido como bairro Formiga. A casa ficou totalmente destruída e quem está investigando o caso é o delegado, o doutor Marcos Koji Yoshizaki. Doutor, como é que está a investigação desse caso? Pro local que já acionamos a perícia, o IML, o IC já veio aqui, já fotografou. E conversando com os vizinhos, verificou-se que ele não tinha inimizades, inimigos. Pelo contrário, era muito querido. Então, razão pela qual provavelmente esse fogo tenha sido um acidente doméstico. Pode ter sido aí um fósforo que ele riscou, uma vela que foi acesa? Sim, exatamente. Inclusive aqui não tem energia, ele pode ter se utilizado disso mesmo, de uma lamparina. Vela. E até quando, mais ou menos, vocês pretendem ter uma solução para esse caso? Temos prazo de 30 dias para concluir esse inquérito. Então, nesse prazo, estará já concluído. Tá certo. Resolvido. Okay. Obrigado, doutor. Bom, vou conversar agora com a dona Maria Luísa, ela que é vizinha aqui do Antônio Francisco, que era conhecido na cidade como Tchê, e aí viu tudo de perto quando o fogo começou, não é isso? É isso mesmo, foi bem de perto e foi uma situação que foi muito trágica e eu não gosto nem de lembrar da cena, infelizmente, foi feio. Como é que foi? Então, a fumaça, primeiro foi fumaça, mas até então, quando ele começou a fumaça, ele sempre acendia um fogão a lenha. Então eu falei, deve ser algum fogo pequeno, né? Aí eu chamei meu marido, só que como ele estava dormindo, ainda houve uns minutinhos, né? Quando a gente chegou aqui, a chama já tinha coberto o barraco, né? E a senhora ouviu pedidos de socorro? Ouvi 4 pedidos de socorro. Aí não tinha mais jeito. Não teve mais jeito, infelizmente não teve jeito. E outra coisa que eu ainda fico triste de saber que a gente mora em uma cidade sem recurso. Aqui não tem corpo de bombeiro, aqui o que pôde fazer uma ajuda pra gente foi o policial Lúcio, né, que veio me ajudar com jogando água, que foi usada da minha casa. Então eu até faço um apelo para que alguém que escute essa notícia, que tenha autoridade na cidade, eu peço por favor, porque isso daí, quem sabe esse acidente pode tomar uma proporção que a gente recebe essa ajuda de colocar o corpo de bombeiro, que em casos desse pode ter salvar vidas, né? Porque se talvez tivesse vindo antes, podia ter salvado, né? Ok, muito obrigado pelas suas informações. O Antônio Francisco, a vítima, tinha 67 anos e morava sozinho aqui neste local. Ele vai ser enterrado no cemitério municipal aqui de Cardoso como indigente e a polícia continua as investigações. Com imagem de Carlos Nunes, Danila Arroio Martins para o TVU Jornal.
Obrigado, Danilo. E a Polícia Civil vai investigar aí as causas do incêndio, né? O corpo do aposentado foi encaminhado ao IML de Votuporanga. E agora as notícias que ganharam destaque neste começo de semana na região noroeste paulista. Olá, boa tarde a todos. Uma usina sucroalcooleira foi atingida por um incêndio na tarde de sábado em Promissão. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria sido ocasionado por um problema em um gerador em uma das unidades produtivas. Embora a planta estivesse em atividades, ninguém se feriu. A polícia vai investigar o caso. 2 motociclistas morreram ontem à tarde em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, em Santa Fé do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária de Jales, os dois seguiam sentido Santa Fé-Jales quando bateram na traseira de um caminhão. As vítimas estavam em motos separadas. A polícia vai investigar as causas do acidente. Um homem de 26 anos, que tinha acabado de ser preso em flagrante por furto, fugiu ontem da delegacia enquanto os policiais faziam um boletim de ocorrência em Andradina. Segundo a polícia, o suspeito tinha furtado uma casa e estava em uma cela com outro preso, quando desparafusou a grade da janela do banheiro e fugiu pela garagem. Os policiais foram avisados e em seguida iniciou as buscas. O homem foi encontrado debaixo da cama de um casal de idosos e vai responder por resistência à prisão, fuga e dano ao patrimônio. E essas são as notícias da nossa região. Uma ótima tarde para você e até mais. E os acidentes de trânsito têm tirado a vida de milhares de pessoas em todo o estado. Isso faz acender o sinal amarelo. O que é preciso fazer? Basta ter mais consciência ao dirigir ou depender do governo para tornar ainda mais severa a fiscalização e a sinalização? Rodrigo, de 22 anos, passa boa parte do tempo na fisioterapia. O trabalho é para tentar recuperar o movimento que ele perdeu nas pernas, depois de fraturar a medula num acidente de moto há 2 anos. Para mim já não tinha mais jeito, mas quando eu cheguei aqui na ACD, tudo mudou do dia para a noite. Eu comecei a me sentar, comecei a ficar de pé e comecei a trocar passos sobre a barra. E estou lutando para voltar a andar. Ele faz o tratamento na ACD, associação que é referência na reabilitação física de vítimas de acidentes de carros e motos. As principais sequelas são traumatismo crânioencefálico, lesões na medula cervical e lombar, lesões de plexo braquial, amputações de membros, todas elas que levam o indivíduo a perder a sua independência momentaneamente. Além dos pacientes que ficam com graves lesões e sequelas, o trânsito mata milhares de pessoas. Os últimos dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 38.600 pessoas morreram em acidentes em todo o país em 2015. Apesar de altíssimo, esse número foi 11% menor do que no ano anterior. Pelas vias do estado de São Paulo, o número de mortes tem aumentado. No mês passado, foram mais de 500 vítimas fatais, um crescimento de quase 15% em relação ao mês anterior. Uma das coisas que mais chama a atenção é que 2 de cada 10 vítimas tinham entre 18 e 29 anos. O levantamento também revela que 3 de cada 10 pessoas que morreram no mês de maio estavam em motos. Eu sempre estou meio que prevendo se o cara vai entrar sem dar seta e ando um pouco menos, eu ando mais devagar assim, porque antigamente quando eu corria muito eu vivia caindo. Prudência, fiscalização e regras mais rígidas de formação de condutores podem ajudar. É preciso o investimento tanto na formação quanto na fiscalização e até mesmo na conscientização daqueles que pegam seus veículos e saem para transitar na via pública. E aqui em Votuporanga a gente sabe que o trânsito anda meio violento, né? De janeiro a maio foram registrados 3 homicídios culposos no trânsito. Mas em junho, que não entrou para este quadro, nós tivemos pelo menos mais 5 pessoas que morreram em acidentes nas rodovias, estradas, ruas e avenidas que cruzam a cidade.
E ainda falando em trânsito, quem passou por alguns pontos de Votuporanga deve ter visto os agentes de trânsito com um aparelhinho. Por incrível que pareça, não era para multar. É que eles estão em busca de saber quais os horários de pico e quantos carros passam naqueles pontos complicados, como aquele que liga o centro à zona norte de Votuporanga. Cada carro ou moto que passa por aqui entra para contagem. Ninguém passa despercebido pela tecnologia. Ele pode ser operado tanto automaticamente, mas também manualmente. E a gente prefere operar, no caso, manualmente, porque aí o agente pode pegar todos os veículos que passam na faixa, né, na via, contabilizando, fazendo uma contabilização mais precisa. É um aparelho muito simples, ele não registra imagem, ele simplesmente capta o veículo e a velocidade, só isso. Não dispara foto, não se trata de um radar móvel, é simplesmente um contador veicular. Tudo isso é para descobrir quais são efetivamente os horários de pico, aqueles que a gente fica ali alguns minutos parados e até com receio de algum acidente. Aliás, os inúmeros acidentes que aconteceram só este ano foi um dos incentivadores para aplicar esse trabalho. Até que tivermos todos os dados necessários para poder subsidiar, inclusive a Lei de Mobilidade Urbana de Votuporanga, que vai ser mandada para a nossa Câmara apreciar e votar. E o objetivo é este mesmo, fazer com que Votuporanga tenha uma melhor mobilidade urbana no presente e no futuro. E como o secretário disse, essa lei de mobilidade tem que ser aplicada em todas as cidades. O prazo termina no ano que vem. E a Petrobras anunciou mudanças na política de reajuste dos preços da gasolina e do diesel, comercializados em todo o país. Os reajustes poderão, a partir de hoje, ocorrer em menor espaço de tempo, com a possibilidade de ser até diários, dependendo das oscilações do preço do produto no mercado externo. A revisão da política de preços da estatal foi aprovada pela diretoria executiva e comunicada ao mercado. Aqui em Votuporanga, o preço do litro da gasolina mais barato é R$ 3,29. Desde o começo do mês, a Electro disponibiliza um aplicativo para facilitar a nossa vida como consumidores. Afinal, a gente fica todo o tempo aí com o celular na mão, não é verdade? Por isso, eles tiveram a ideia de colocar informações importantes na palma da mão. Há um simples toque. O aplicativo chamado de Electro Fácil visa uma melhor aproximação entre a empresa e seus clientes. Entre os serviços oferecidos estão inclusão de débito automático da conta, solicitação da segunda via, desligamento programado, entre outros. Nessa primeira etapa, o aplicativo está disponível apenas para Android. O download deve ser feito através do Play Store do seu smartphone. O serviço é totalmente de graça. A ideia é trazer essa facilidade à mão, dos nossos clientes, já que hoje é muito comum o uso de smartphones. Com isso, ele não precisa nem utilizar o telefone para ligar nosso atendimento. Ele pode fazer a maioria dos serviços diretamente pelo celular e smartphone dele. Uma das novidades do aplicativo é a vistoria de padrão de energia por fotos. Isso reduz o tempo de atendimento de 5 para 2 dias. O cliente que fizer uma solicitação de um atendimento de uma ligação de energia, por exemplo, ele vai ter a opção de, após gerado esse pedido, fazer uma vistoria através de umas fotos. No aplicativo ele vai receber um guia rápido, registra 6 fotos e com isso essas fotos vão ser enviadas para a nossa equipe que vai analisar e fazer a vistoria de forma remota. Com isso a gente reduz o tempo de atendimento de 5 para 2 dias. Carlos já usa o aplicativo e diz que gostou dessa facilidade. O que antigamente nós tínhamos que nos deslocar até a agência, hoje a gente consegue na palma da mão com o aplicativo, facilitou muito o nosso dia a dia. Mas o que é legal é que você acaba conseguindo acompanhar o seu consumo, mês a mês, tem todo um gráfico histórico, facilita bastante. E o aplicativo traz para a gente também a possibilidade de contato imediato com a agência. Bem mais prático do que no papel. Com certeza. Eu acho que em pleno século XXI, tudo que vier de tecnologia para facilitar, o nosso dia a dia, acaba sendo muito produtivo, muito bom. O cliente que baixar o aplicativo poderá acumular créditos do programa de fidelidade da empresa.
Os nossos clientes que baixarem o aplicativo a partir desse momento, eles vão ganhar 50 DOTS, que é um programa de fidelidade, né? E pode ser resgatados através do cadastro no site da dots.com.br. O DOTS é um programa de fidelidade que hoje a maioria das compras feitas pela internet possui esse registro. Então ele vai acumulando uma espécie de milhagem, né? Que é esse programa de fidelidade, que vai reverter em pontos e ele pode utilizar isso para compras de diversos outros produtos, inclusive. Vagas de emprego. A rede de mercados Laranjão abriu hoje o processo seletivo que visa a contratação de 240 funcionários para atuar na unidade de Votuporanga. Todo o processo é coordenado pela agência Una RH, assessoria empresarial. São oportunidades em diversas áreas, desde vagas de gestão a operacionais, como, por exemplo, gerente administrativo, auxiliar financeiro, assistente administrativo, repositor, operador de câmara fria, balconista e caixas, né? Além de encarregado de feirinha, açougueiro, padeiro, peixeiro, recepcionista, encarregado de logística e distribuição, conferente de mercadorias, entre outros. Os interessados devem cadastrar seus currículos exclusivamente pelo site unarh.com.br. Não serão aceitos currículos em papel. Então, repetindo aí o site unarh.com.br. Tanabi completa amanhã mais um aniversário de fundação. Até o próximo dia 16 estão programadas várias festividades que vão desde cerimônias cívicas e religiosas e também tem festival de rodeio. No último sábado à noite foi realizada uma missa e também teve show na Praça da Igreja Matriz. A programação oficial em comemoração ao aniversário de Tanabi teve início com uma missa na Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, que foi celebrada pelo bispo da Diocese de Votuporanga, Dom Moacir Aparecido Freitas. É uma atitude bonita, né, vendo a participação do povo dessa cidade no seu aniversário, mostrando seu amor pela cidade. E também tendo essa expressão, iluminado pela fé, de levar a palavra de Deus através da música. Uma iniciativa maravilhosa. Eu bendigo a Deus por essa atitude, por essa iniciativa desta comunidade que tem como padroeira, não é, a Imaculada Conceição. Logo em seguida, teve show católico na Praça da Matriz, o Arrasta Fé. Quero pular, quero te roubar, eu quero alcançar o céu. A gente dá início então com essa celebração, essa festa cristã, né, para a gente abrir o aniversário da cidade de Tanabi, que vai ser no próximo dia 4 de julho. Tanabi está completando 135 anos de fundação. Em 1906, o então povoado passou a se chamar Tanabi e foi elevado à condição de distrito de São José do Rio Preto, mas foi somente em 1924 que ele tornou-se município. De acordo com a Associação Comercial e Industrial, Tanabi possui cerca de 28 mil habitantes e tem como principais atividades econômicas a agricultura e a indústria de alumínio, móveis e calçados. São setores fortes, movimentam a nossa economia, também junto com a açúcar, o pessoal da agricultura também, a usina de açúcar, a gente tem essa economia forte baseada nesse comércio, indústria e agricultura. O prefeito da cidade explica que mesmo com as dificuldades enfrentadas atualmente na economia, o município é motivo de orgulho para a região noroeste paulista. Eu devo dizer da nossa alegria de poder dizer que Tanabi hoje está muito bem colocada, muito bem assentada dentro do contexto do Estado. FGTS, a Caixa Econômica Federal decidiu antecipar o pagamento do último lote das contas inativas do FGTS para quem nasceu em dezembro. Prevista inicialmente para começar no dia 14, a quinta fase foi antecipada para o próximo sábado, dia 8. Assim, em vez de apenas 18 dias para conseguir sacar o dinheiro, os beneficiários nascidos em dezembro terão 24 dias para fazer os saques. Para quem nasceu em outro período e ainda não fez o saque, o prazo limite é dia 31 de julho. Se o beneficiário não retirar o dinheiro até o prazo final,
O valor voltará para a conta do FGTS. E a seguir foi assinado a ordem de serviço para cobertura e iluminação da Arena Plínio Marim. E tem futebol, rodada do Brasileirão nos comentários de Josiano. A gente volta já. E a semana começou gelada em toda a região. Vamos às temperaturas. Olá pessoal, a semana começou mais fria. Hoje realmente as temperaturas caíram um pouco com relação à semana passada, mas o tempo segue seco. O dia está nublado hoje na capital com aberturas de sol à tarde e pode garoar por lá à noite. As temperaturas ficam entre 10 e 17 graus. Em Rio Preto o sol aparece com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva hoje. Temperaturas entre 12 e 23 graus. Aqui em Votuporanga sol também com algumas nuvens e não deve chover hoje. Mínima de 11 e a máxima pode alcançar os 25 graus. Chegou a hora do futebol com o Josiano, que já está aqui. Muito boa tarde, Josiano. Antes de falar da rodada do Brasileirão, né, qual o Corinthians já está na edição do ano que vem, já estão falando, de tanto que é o espaço, né, Josiano? Vamos falar uma notícia boa aí para quem torce para votuporanguense, né? Agora parece que vai sair a iluminação da arena e a cobertura, né, Josiano? Isso aí, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que agora, na hora do almoço, está acompanhando a primeira edição do TV O Jornal. Você diz aí que a vantagem do Corinthians é muito grande, né? Que daria para disputar até outro campeonato, ficaria na frente. Do ano que vem. Tá, mas vamos lá. Daqui a pouquinho a gente fala do Brasileirão, né? Contém a sua empolgação, Luciano. Vamos falar assim para o torcedor do CAV, né? Que recebeu essa grande notícia na última sexta-feira, 11 horas da manhã. O prefeito João Dado convocou a imprensa, né, no seu gabinete e assinou a ordem de serviço para a cobertura e iluminação da Arena Plínio Marim. Serão investidos R$2 milhões, tá aí pouco mais de 1 milhão, vem de emenda parlamentar do próprio prefeito João Dado, né, de quando ele era deputado, tem também uma contrapartida do município. Fato é que a empresa agora vai iniciar o trabalho, tem 1 ano, Luciano, para a conclusão da obra, mas segundo o prefeito está sendo conversado aí para que seja acelerado, para que no início de 2018 tudo esteja pronto para que a Votuporanguense dispute seus jogos aí na Arena Plínio Marim pela Série A2 com direito à iluminação e à cobertura ali na arquibancada lateral. Uma iluminação que pode aí, o CAV poderá mandar seus jogos à noite e levar mais gente para o estádio, né? A gente sabe que o público acaba se afastando um pouco por conta de chuva, por conta do sol, né? Muito calor na arena, mas está aí uma boa notícia. E agora Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras venceu e ajudou o Corinthians. Até o Palmeiras está ajudando o Corinthians, José. Quando a fase é boa, né, Luciano? tudo colabora, inclusive o arquirrival. O Palmeiras jogou com um time misto contra outro time misto, que é o do Grêmio. E nesse duelo aí de reservas, acabou levando a melhor com um gol contra do Grêmio. Mas apesar disso, o Palmeiras jogou melhor, o Grêmio ficou recuado aí por todo o tempo, praticamente, partida que foi no Pacaembu e abriu a rodada do Brasileirão. Passar rapidamente os resultados: o Santos fora de casa empatou com o Atlético Goianiense, Santos que também poupou os jogadores. Flamengo e São Paulo, esse é o jogo que o pessoal está mais comentando hoje. O São Paulo ser derrotado para o Flamengo fora de casa até que é normal, mas o duro é a situação do São Paulo. Entrou na zona de rebaixamento com essa derrota, tá aí há vários jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e o torcedor tá bravo. E olha só, fato inédito, pedindo a cabeça do Rogério Ceni, não querendo ele, sabe, ele é ídolo, sempre vai ser ídolo do São Paulo, mas tem muito torcedor aí já pedindo troca de treinador e até chamando por Dorival Júnior, ex-treinador do Santos. Continuando, o Corinthians venceu mais uma. Aliás, o Corinthians, 11 rodadas, não sabe o que é derrota no Campeonato Brasileiro e lidera aí com folga, 7 pontos de vantagem, o Campeonato Brasileiro, a Série A. Está muito bem, venceu o Botafogo por 1-0, gol marcado pelo Jô. Outros resultados: Atlético Mineiro e Cruzeiro, 3-1 para o Galo, Sport 1-0 no Atlético Paranaense, Vitória e Bahia 0-0, Curitiba 2,
Vasco da Gama 2, Ponte Preta 0-0 com o Avaí. Apenas um jogo encerra a rodada, Fluminense e Chapecoense hoje, 8 horas da noite. O Corinthians tem 29 pontos, o Grêmio, segundo colocado, tem 22, Flamengo, terceiro, tem 20 e o Palmeiras, na quarta colocação, tem 19 pontos. Santos vem em quinto com 17, fechando a zona de classificação da Libertadores. O Vasco da Gama tem 16. Depois de paulistas, aparece a Ponte Preta na 11ª posição com 15 pontos e o primeiro time aí da zona de rebaixamento, o São Paulo, com apenas 11 pontos ganhos. Luciano, para encerrar também, falar da Copa das Confederações, teve a grande decisão ontem, evento teste para a Copa da Rússia, e quem se deu melhor na final, Alemanha e Chile, foram os alemães, mas vou te falar, viu, deve estar doendo essa derrota para o Chile, porque começou o jogo massacrando, criou várias chances de gol, dominando a posse de bola, a Alemanha assustada, só que aí uma lambança do Dias, o volante chileno, entregou a bola no pé do alemão e com a frieza fez o gol, e aí acabou o futebol, a Alemanha não sofreu mais, conseguiu suportar a pressão do Chile e levanta a taça aí. Detalhe, time B da Alemanha, equipe formada apenas por jovens aí, pelo técnico Joachim Löw, para dar rodagem ao elenco, e levou a taça aí, campeão da Copa das Confederações, e vai forte para a Copa do Mundo, assim como o Chile também, Portugal, que disputaram a competição, Luciano. Hoje tem um programa meio de campo, né, José? Tem programa meio de campo, fazer o convite, todo mundo assistir o ponto de encontro do esporte votuporanguense após o TVU Jornal segunda edição, tem reprise também às 10 horas. Também reprise nesta terça-feira, após o TVU Jornal primeira edição, e na quarta, após o Jornal da Manhã, Unifeb, Luciano. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TVU Jornal de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.